salve, meus queridos irmãos, salve, salve, meu Brasil. Nós vamos começar agora no nosso programa trazendo aquela palavra, a palavra de Deus para você. Olha o que eu trago aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Aí, logo depois, no verso 19, nós vamos encontrar um texto também muito bacana que diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Quando a gente pensa sobre o real e verdadeiro sentido da Páscoa, é pensar o que a Páscoa tem nos apontado, aquilo que a Páscoa tem nos mostrado. E nesse Evangelho de Lucas, nós vimos aqui que Lucas, ele registra nesse capítulo todos os preparativos para essa Páscoa. Olha só, no verso 8, Jesus delega a essa missão de preparar ali a festa, a Páscoa, a celebração, que para os judeus já remetia diretamente àquela ideia da libertação do povo do Egito, não é isso? Então, Jesus fala com Pedro e João para irem à frente para preparar tudo. Dos versos 9 e 11, vai nos mostrar que a servidão, a obediência deles em preparar, fazer o que tinha que fazer. Daí, então, começa o partir do pão com os discípulos. Ali, como era a festa dos pães asmos, aqueles pães que não tinham tempo de serem ali fermentados, era o mesmo pão que os hebreus levaram consigo, porque eles tiveram que sair do Egito, eles não tiveram tempo para cozê-los ali e tudo, fermentá-los. Jesus, então, aqui se apresenta também para esses discípulos, mostrando o pão. Mas quando a gente passa por esse tempo, muitas coisas nos são colocadas. Talvez o tradicionalismo de uma fé cristianizada, ela nos mostra que esse é o tempo de purificação. Mas o tempo de purificação é para todos os dias. Não é só para esse período. Não adianta deixarmos, nos abstermos aí, por exemplo, nessa sexta-feira, de comer algum tipo de carne, sendo que talvez os nossos olhos, eles estão impuros. O salmista, Davi, a verdadeira representação aí de Israel, vamos dizer assim, ele mesmo diz: não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Então eu pergunto para você, o que a Páscoa tem mostrado para você? Sempre é esse sentido do consumismo? Sempre será esse sentido aí do coelhinho da Páscoa? Não. A Páscoa, quando nós a tomamos, ela tem que nos mostrar algumas coisas. Hoje, para nós, a fé cristã, ela se revela numa questão diária, onde nós, nas nossas igrejas, celebramos a ceia do Senhor, que para nós se torna a Páscoa. É o memorial da nossa libertação, da nossa saída do Egito, do mundo, para ir ali à terra prometida que o Senhor nos traz. E o primeiro momento aqui que a gente olha esse contexto é que a Páscoa necessariamente, ou a ceia do Senhor, mas hoje vamos falar especialmente da Páscoa, ela tem que nos mostrar que nós devemos olhar para trás. Olhar tão somente para o passado? Não. É reconhecer que aquele passado ruim, aquela nossa natureza pecaminosa, aquela nossa natureza ali adâmica, ela pode ser findada, nós podemos ser livres dessa natureza quando nós temos esse propósito de sermos participantes dessa ceia com o Senhor. Por isso, a Páscoa também vai nos ensinar a olhar para cima, olhar para o alto. O salmista diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós pensamos nesse contexto de olhar para o alto, e a Páscoa ela tem que necessariamente nos levar a pensar sobre isso, é saber que a nossa esperança vem de Deus. As circunstâncias, os montes, eles muitas vezes nos amedrontam. O dia a dia nos oprime, nos aperta, não é assim? Mas de onde nos virá o socorro? É de Deus. Então a Páscoa sempre vai nos remeter a essa esperança que vem do alto, essa esperança que nos motiva, que nos ensina, essa esperança que nos alegra o coração. Agora, a Páscoa também, você, junto com a sua família, mas no seu viver diário, tem que fazer olhar para dentro.
Você precisa fazer esse autoexame. É o que o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui, a cultura farisaica que Jesus combateu o tempo todo é exatamente essa, de que eles questionavam o que estava na vida do outro. Nós temos que questionar o que está na nossa vida. Normalmente somos hábeis em julgar o próximo pelas intenções, pelas ações, e nós pelas intenções. Não teria que ser o contrário? Julgar as nossas ações e tentar ser condescendente com as intenções do outro, tentar criar essa empatia. Nós normalmente não fazemos isso. Mas a Páscoa, ela tem essa finalidade de nos apontar também para dentro de nós. Agora, a Páscoa, ela vai nos fazer olhar para frente. O apóstolo Paulo diz que ele prossegue para o alvo da soberana vocação. Quando, se você celebrar a Páscoa, ou ouvir essa palavra Páscoa de hoje até domingo exaustivamente, você pode ter a certeza absoluta de que esse nome que traz libertação, que é passar por cima, nos remete ao que vem a um estado de futuro. É aqui que nos traz a expectativa, a esperança dessa nova vida com o Senhor, porque o ponto central da história foi a morte e a ressurreição do nosso Deus, do nosso Cristo, daquele que é a nossa Páscoa, é o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos libertou. Então, por isso, creia na palavra que diz: se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, a Páscoa nos mostra isso, nos mostra o passado, daquilo que Deus nos libertou, nos faz olhar para o alto, essa esperança de uma salvação em Cristo, nos faz olhar para dentro, nos faz olhar também para frente, pensando neste futuro com o Senhor. Mas também, hoje eu quero te falar que ela nos faz olhar ao redor. Jesus, ele pensou e olhou ao redor. Ele não olhou só para trás, ele não olhou só para frente. Ele pensou em mim, pensou em você. Fechado? Então, nesse dia, creia nesses dias, medite sobre isso e, claro, viva essa vida de quem é merecedor dessa libertação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Deus, hoje, um dia tão especial para nós que vivemos num país cristianizado, mas nós aprendemos que devemos evangelizar. E esta é a tua palavra, o Evangelho do Senhor, que converge todas as coisas para o Senhor. A centralidade da nossa vida, a centralidade, Deus, das nossas ações. Aqui, como Pedro e João, nesse texto, fizeram o que o Senhor mandou, se adiantaram. A casa que o Senhor celebrou a Páscoa, aquele cenáculo ali, já estava todo preparado, a mobília já estava pronta. É assim que devemos deixar a nossa casa sempre para o Senhor, ó Deus, estabelecer ali essa comunhão conosco. Quando o Senhor diz que o seu corpo nos foi dado, o seu sangue é o cálice da nova aliança no Senhor, então nos alegramos nele sim. E por isso, Deus, com essa nova expectativa de vida, eu quero abençoar, ó Deus, a todos que nos assistem agora, os de pertinho e os de longe. Que suas casas sejam, sim, marcadas nos umbrais por este sangue. Que os nossos corações sejam marcados por este sangue. Em passando o anjo da morte, ele passe por cima. E assim, ó Deus, vivamos essa distinção daqueles que servem o Senhor, daqueles que não servem. Daqueles que são protegidos do Senhor, como aqueles que escolheram virar as costas para o Senhor. E que as nossas famílias sejam, ó Deus, abraçadas, abençoadas, com restauração, restituição, cura, união, unidade. Por isso, Deus, eu abençoo a família de cada um dos nossos telespectadores. Abençoo, Deus, essa nossa casa, a Rede Super. Abençoa a nossa Igreja Batista da Lagoinha. E abençoo a todos que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.